Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é o segundo domingo do mês de agosto, dia 14 de agosto de 2022, e por conta disso eu quero deixar aqui o meu feliz Dia dos Pais, para todos os pais. Hoje eu vou falar novamente sobre esta plaquinha, este decodificador MP3 de 2 canais de 60 watts, ok? Eu já falei sobre esta plaquinha e tem surgido bastante comentários nos meus vídeos e também nos vídeos de outros youtubers, de outras pessoas que falam sobre som e uma boa parte criticando esta plaquinha. Então eu resolvi falar algumas coisinhas sobre esta plaquinha. De cara, eu quero reafirmar o seguinte: esta aqui é a melhor plaquinha, o melhor decodificador MP3 que eu testei até o momento, tá? Eu reafirmo isso, que é a melhor plaquinha que eu testei até o momento. Eu usaria esta plaquinha aqui de olhos fechados, nem pensaria para utilizar essa plaquinha. E nós vamos discorrer sobre isso para vocês saberem como eu cheguei a esta conclusão. De cara, você vê aqui um dissipador grande em relação à plaquinha e em relação ao chip que ela usa. Então, isso garante que não vai haver aquecimento, tá? O aquecimento é um dos problemas de danos nas demais plaquinhas e um dos motivos pelos quais o seu som pode ficar cortando. Você usa um alto-falante com uma plaquinha e ela fica cortando. Pode ser uma das causas, né? Existem outras. Uma das causas pode ser justamente o aquecimento. Você coloca um alto-falante, a sua plaquinha não aguenta e começa a aquecer. Essa plaquinha aqui, ela não corta seu som justamente por ter um sistema de dissipação eficiente. Então é um ponto positivo. A maioria das críticas sobre essa plaquinha é em relação à potência. Eu mesmo já afirmei aqui e reafirmo que ela não dá os 60 watts, tá? Os 60 watts RMS por canal. Nos meus testes, ela chegou a cerca de 25 e talvez nem seja um dado real, porque os meus testes são bastante rudimentares. Pode ser que seja um pouco menos, que seja 20 watts RMS por canal, mas potência, pessoal, não é tudo, né? Você tem que ver a qualidade que o som reproduzido tem, e no caso dessa plaquinha, ela tem um som muito gostoso, né? Esta plaquinha aqui, ela não gera ruído, então você vai montar um projetinho mais simples, ela não gera ruído, é só a plaquinha, não precisa de um outro equipamento. Então são pontos positivos em relação a essa plaquinha. Essa plaquinha, ela tem um bom preço, tá? Hoje ela gira em torno aí de R$40 a unidade. Ela tem aqui as duas saídas amplificadas e tem aqui a saída não amplificada. Se você quiser utilizar com um amplificador mais potente, fazer um sistema de som mais robusto, ela te permite isso, ela tem a saída não amplificada. Muitas plaquinhas amplificadas não têm a saída não amplificada ou saída baixa, como alguns preferem dizer. Um outro diferencial desta plaquinha, ela tem aqui 2 pontos para antena FM. A maioria das plaquinhas, ou vou até ir além, a única plaquinha que eu peguei que tem 2 pontos para conexão de antena foi essa plaquinha. Isso possibilita, por exemplo, você usar antenas mais eficientes e ter uma sintonia de rádio melhor caso você more em um local onde a conexão de rádio não é boa. Então são pontos a favor dessa plaquinha. Nós não podemos nos pegar simplesmente a potência, tá? Muita gente fala que o som é baixo. E eu não posso discutir, falar que não é baixo. Aqui todas as caixinhas que eu montei utilizando essa plaquinha, elas assim
foram muito além do que eu esperava, muito além mesmo, né? Mas não dá os 60 para o canal, com certeza não dá. Eu falo para vocês que fica em torno de 20 a 25 watts RMS por canal, tá? Nos meus testes, como eu disse, chegou a em torno de 25, mas testes mais precisos podem diminuir isso um pouquinho ou então aumentar um pouquinho, mas não vai ultrapassar 30 watts RMS por canal. Existe muita falsificação, os chineses se auto-sabotam, né? Eles começam um projeto muito bom, aí eles tiram uma pecinha aqui, tiram outra ali, eles economizam em tudo que puderem, né? Um parafusinho, um capacitor, porque um capacitor para eles podem ser centavos, mas assim, para quem produz, centavos vezes milhares acaba sendo uma economia que para eles é interessante. Então, assim, o produto fez nome, é muito comum os chineses mudarem o projeto e deixarem o projeto assim, não tão bom quanto o original. Então talvez você tenha uma plaquinha dessa daqui e esteja coberto de razão, já não esteja tão boa quanto as que eu tenho. Eu atualmente estou em 42 unidades compradas dessa plaquinha aqui, tá? Todas vieram com o mesmo chip. Então, um primeiro item para você checar se você está com uma plaquinha boa é verificar se o seu chip, por exemplo, é o mesmo do meu. Aqui, eu acho que meu celular não vai dar o foco necessário que você precisa, mas eu vou tentar entrar num anúncio aqui, que é onde eu compro. Atualmente, essas plaquinhas eu compro pela Shopee, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Bom, o anúncio é esse, só que para a gente ver tem que ficar de ponta cabeça. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o chip que equipa esta plaquinha é o 92288, tá? Todas as plaquinhas que eu comprei até agora, todas vieram com este chip, o 92288. Então você pode olhar onde você vai comprar, se é esse chip, conversar com o vendedor, verificar também o tamanho dos capacitores, ver se é igual, né, a que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas se for uma plaquinha original, como esta que eu tenho aqui na minha mão, eu já posso garantir para vocês que você tem uma boa plaquinha nas suas mãos. Então você tem que verificar o que está acontecendo, se suas ligações estão corretas, se os seus componentes estão bons, né? Às vezes a falha pode não ser da sua plaquinha, pode ser do seu projeto, né? Com todo o respeito, eu não estou querendo dizer que você não sabe montar, mas às vezes a gente aprende de orelhada e não aprende tão bem e não monta tão bem quando a gente quer, ou então a gente joga a responsabilidade num determinado componente e esquece de todo o restante. Digamos que esta plaquinha atinja somente 20 watts RMS por canal. Só que o que acontece? Não é pouco. Eu mesmo já falei de caixinhas do Paraguai, caixinhas de computador, que tem entre 3 e 5 watts RMS e produzem um som que, dependendo do ambiente em que você esteja, chega a ser ensurdecedor. Então, a potência ela é em relação aos equipamentos que vão reproduzir o som que você deseja, em relação ao ambiente que você tem, né? Se esse som vai reverberar bem, se é um ambiente pequeno, se é um ambiente amplo, se é um ambiente aberto, tudo isso daí vai influir. Mas, olha, eu não aguento ficar perto da minha caixinha do computador por muito tempo que eu percebo que irrita os meus ouvidos e tem apenas 5 watts RMS. Potência, mais uma vez, não é tudo, né? Você tem que ter potência com qualidade e às vezes também a pessoa ela pode estar jogando assim muita expectativa em cima de uma plaquinha que não vai responder aquilo que ela quer, né? Essa plaquinha aqui, ela é uma plaquinha de, vamos considerar se fosse 60.
Ainda assim, 60 watts por canal, se você faz vezes 2, dá 120, é uma potência louvável. Não tem. Então, voltamos ao 20. 20 por canal, 40 watts ao total, uma plaquinha dessa daqui. É um sonzinho bom, dá para ouvir num ambiente relativamente grande, dependendo do tipo de ambiente. Vai fazer muito barulho, vai fazer um sonzinho muito gostoso. Vai estar com uma qualidade muito além de muitas caixas que você pode comprar aí nos magazines, ou as famosas caixinhas do Paraguai, né? Vai estar com uma qualidade muito melhor, né? Uma qualidade muito mais ampla. Mas às vezes o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa joga a expectativa de um som profissional numa plaquinha dessa. Então, se a plaquinha ela te produz aí 20 watts, aí você considera, é 60, tá dando 3 vezes menos. Tá, mas mesmo assim, como eu disse, ela tem várias outras qualidades. O som produzido é agradável, tem a saída aqui não amplificada, saída bifilar aqui para antena, né? Saídas amplificadas, tem o dissipador. Então ela tem muitas qualidades, mas aí a pessoa joga a expectativa na potência, não atinge a potência, mas a expectativa dela na realidade não é de ser menos do que a plaquinha produz. Às vezes ela compra a plaquinha já com a expectativa dessa plaquinha superar o número dela em 3, 4, 5 vezes, né? A pessoa compra uma plaquinha de 2 canais de 60 e na cabeça dela, no íntimo dela, ela tem expectativa de que essa plaquinha vai reproduzir o som que ela tinha no carro dela, com um amplificador TS400, um IR400, um DS800, e não vai atingir. Então, a primeira coisa que, em termos pessoais, que eu vou falar para você é: verifique se você não jogou mais expectativa no produto do que o que ele realmente promete, né? Eu compro já esperando menos, porque se o produto é chinês, eu já sei que a prática do mercado é ele oferecer menos, então eu já espero menos, eu não crio uma expectativa a mais. Mas muita gente joga uma expectativa a mais, então mesmo que ele fornecesse a potência aqui que ele descreve, de 2 canais de 60, a pessoa ainda assim estaria insatisfeita. Então, reconsidere isso, né, se você não está jogando expectativa demais. Um outro motivo pelo qual eu defendo essa plaquinha é que é o seguinte: você tem outras plaquinhas no mercado, tá? E algumas prometem 2 vezes 25, 2 vezes 40, 2 vezes 50. Tem muita plaquinha no mercado, né? Eu fiz um vídeo sobre várias plaquinhas, não falei sobre todas, mas você pode conferir esse vídeo no canal, você vai conhecer outras plaquinhas. E essas plaquinhas, elas quase todas, elas cortam o som. Então, por exemplo, se você coloca aí um alto-falante triaxial de 6, de 4, 5, que são alto-falantes comuns, ela tem um pouco mais de potência do que uma determinada placa comporta, aí ela vai picotar o som. Ela vai picotar o som, você não vai conseguir fazer o uso se você não utilizar um alto-falante de potência RMS bem menor. Essa daqui, não somente eu, né? Nem todos os testes que eu faço eu posto, mas eu testei com alto-falantes bem mais potentes, vi vídeos também de outras pessoas antes de comprar a primeira plaquinha com alto-falantes mais potentes, e ela suportou sem cortar o som, ela não picotou o som. Então isso para mim é muito importante, porque aí eu posso jogar um alto-falante de 20, de 25, um de 40, um de 50, um de 60, um de 100 e ela não me corta. Não é que eu vou ligar um alto-falante de 100 watts e ela vai me fornecer os 100 watts por canal. Não vai, não vai. Não espere isso da plaquinha, eu não espero, você também não deve esperar. Mas o que acontece?
Se ela te dá a possibilidade de você utilizar esse alto-falante sem cortar, tá ótimo. Às vezes você tem um alto-falante aí parado na sua casa há muito tempo, quer reaproveitar componente. Cara, ela te possibilita uso com uma gama assim de alto-falantes muito grande. Então, isso é um mérito muito importante dessa caixinha, de ela te possibilitar isso daí. Eu vi gente ligando alto-falantes de 200 watts RMS e funcionou. Eu fui reproduzir o mesmo teste para ver se ela aguentava sem cortar. Aguentou. Aguentou. Então, quer dizer, se você tem um alto-falante aí de 200 watts RMS, quer utilizar numa plaquinha dessa daqui, desde que você esteja com uma plaquinha de boa qualidade, original, como é essa minha aqui, ela vai aguentar. Não vai cortar o som, não vai te dar os 200, ela vai até o limite de potência dela, não vai reproduzir isso, mais do que isso, mas ela não vai cortar. Então ela te dá possibilidades. E é isso, né? É nisso que essa plaquinha aqui me conquistou. É por isso que eu recomendo essa plaquinha, né? Eu tenho falado muito sobre coisas de baixo custo no meu canal. Tenho pensado muito nas pessoas que estão começando agora, né? E é por isso que eu recomendo. É um equipamento simples, são poucos fios, né? Se você for utilizar só a saída amplificada, você tem 6 fios para ligar, divididos em 3 bornes, fica muito simples. Para quem está começando, ideal, tá? Você pode, se você quer mais potência, você pode ligar um amplificador à parte, ou nacional, que os amplificadores nacionais estão com uma qualidade assim reconhecida internacionalmente, ou mesmo um amplificador chinês. Só que aí você vai ter mais custo, já não é coisa assim tão principiante, tão amadora, né? Embora não seja difícil, embora não seja insuperável. Se você quer um projetinho de baixo custo, você vai ter amplificadores chineses aí que você pode utilizar em conjunto com outras plaquinhas mais baratas do que essa daqui. Só que para quem vem acompanhando o canal, eu tenho mostrado que às vezes são desafios que você tem que superar. Você vai ligar um amplificador, vai ter ruído, você vai ter que saber ligar um capacitor, um isolador, uma fonte separada. Você vai ter aí no popular um monte de paranauê para aprender e fazer para sua plaquinha ficar com ruído zero, e muitas das vezes você nem consegue, tá? Então, indo de uma forma mais direta, isso daqui é um produto básico para projeto básico. Então, não joga expectativa demais, não vá querendo mais do que a plaquinha pode te oferecer, tá? E falando em projetos básicos, projeto de baixo custo, né? Os amplificadores nacionais, eles são ótimos, né? Maioria aí, você não tem problema nenhum, tem um monte de filtro contra interferência, ruído. Fica muito fácil você montar um sistema sonoro. São coisas boas. Trabalhar com coisa boa e de custo elevado é fácil. Você montar esses projetinhos amadores, às vezes você vê num canal aí um projetinho amador, você não tem a real noção do trabalho que a pessoa teve para chegar naquele resultado, né? Ela gastou pouco, só que investiu muito do tempo dela para chegar naquele resultado, para tirar ruído. Às vezes para tirar o ruído em si é fácil, só que a pessoa faz 10 testes antes com outros equipamentos para dar certo. Às vezes você vem com uma coisinha ali na hora e deu certo. Mas às vezes você tenta um método, não consegue, tenta outro, não consegue. E isso vai consumindo tempo. E mesmo você utilizando as mesmas plaquinhas, às vezes você vai tentar tirar ruído de uma plaquinha, né? Eu mostrei recentemente uma plaquinha XH-M543 no canal. Para quem assistiu o vídeo, viu que tem um ruído ensurdecedor. Às vezes você compra a mesma plaquinha, você utiliza um método para tirar o ruído em uma plaquinha, deu certo. Aí a mesma plaquinha, né, assim, do mesmo lote que você comprou de um vendedor, aquele método não funciona e você tem que utilizar um outro método, tá? Então, é isso que eu tenho que levar em consideração. Isso daqui é direto, você colocou lá, não tem ruído, não tem nada, projetinho simples, básico, rápido,
barato. Então, é isso. Veja se a sua plaquinha, retomando, se a sua plaquinha é original, se está com esse chip, se são esses capacitores, se tem esse mesmo formato. Se ela não for original, lamento, não temos o que falar. Ela vai te oferecer um outro resultado que não é o que a minha plaquinha me oferece. Outra coisa, as suas expectativas. Elas estão além, aquém ou dentro do esperado da plaquinha, né? Se o problema está nas suas expectativas, o problema então está em você, não está na plaquinha. Lamento te informar isso, tá? E considerar assim a finalidade da plaquinha, né? Não espere assim você com R$ 40 que você vai ter a performance de um sistema que custa 4, 5, 10 mil reais. Então, vamos às expectativas. Você tem uma plaquinha dessa aqui. Ela é original, ela não te forneceu um bom som, ainda que com uma potência menor do que o que ela oferece, vou indo pelos meus testes. Meus testes, 25. Não vou nem considerar 25 por canal, vou considerar 20. 20 por canal. Você ainda acha que está baixo, que não está dentro dos 20? Meça. Você pode colocar um multímetro nas saídas aqui amplificadas e fazer as contas, né? Verificar o valor que você obteve, fazer as contas e ver quanto que efetivamente você está tendo de potência. Outra coisa, como que está a sua ligação? Aí agora a gente entra em parâmetros um pouquinho mais técnicos, embora não seja o objetivo do vídeo. Como que está a sua ligação? Que fio que você utilizou? Qual a qualidade do seu alto-falante? Às vezes você tem um alto-falante que é mais abafado, vai te gerar menos som, né? Por exemplo, se você liga num subwoofer, por exemplo, o sub, muita gente é apaixonada por sub, mas o sub ele rende pouco, ele tem pouco rendimento, você não vai ter uma sensibilidade sonora grande. Mas se você ligar, por exemplo, num triaxial, se você ligar num woofer, você já vai perceber uma sensibilidade maior. Então, o componente no qual você vai ligar a plaquinha é importante. Comprimento dos fios, a bitola dos fios. Eu, desde o meu primeiro contato com a eletricidade até hoje, eu sempre me guiei com a seguinte regra. Eu sempre faço ligações com fios acima do mínimo que eu preciso. Então, hipoteticamente, eu vou fazer uma ligação. Ela precisa de um fio de 1,5 milímetro. Eu não uso esse fio de 1,5 milímetro, porque esse é o mínimo pedido. Eu vou no mínimo, no próximo. Qual que seria o próximo? 2,5. Hipotético, tá? Hipotético. Para vocês saberem, por exemplo, que fio que eu utilizei nessa caixinha. Nos alto-falantes aqui, eu utilizei fio de 1,5 milímetro, tá? Fio de 1,5 aqui nas saídas amplificadas e também eu utilizei fio de 1,5 aqui na energia. Fiz uma boa solda, tá? Nos meus alto-falantes, eu fiz uma boa soldagem. Tenho certeza que minha solda não foi fria, que o fio não está lá meio solto. Tudo para garantir a melhor performance possível. Outra coisa que também vem sendo objeto de dúvidas, fonte. A pessoa compra uma plaquinha ou a pessoa já é utilitário, né? já usa essas plaquinhas até há algum tempo. Só que às vezes ela está acostumada, por exemplo, com uma plaquinha não amplificada ou uma amplificada de menor potência e ela está acostumada a utilizar esses carregadores de celular, né? Que alguns prometem até 3 amperes, mas na realidade te manda no máximo 1. Ou então uma fontezinha reaproveitada de algum outro sistema com uma amperagem um pouco menor, tá? Essa plaquinha aqui, para ela funcionar bem, se você for utilizar, por exemplo, em 12 volts, você vai precisar de uma fonte que te garanta aí em torno de 4 amperes reais de corrente, tá? Então, se você ligou numa fontezinha de 2 amperes
de 3 amperes, está pouco para essa plaquinha. Menos que isso, nem pensar, né? Ela vai funcionar? Vai, só que não vai render, tá? Você pode ligar numa fonte de 1 ampere, vai funcionar, mas não vai render o que precisa, porque não tem um suprimento adequado de energia. Então, no mínimo, comercialmente, o que eu uso? Eu utilizo as fontes chaveadas de 5 amperes. E aí entra uma outra questão. Às vezes a pessoa utilizou uma fonte de 5 amperes, só que ela comprou uma fonte de 5 amperes, foi enganada, e a fonte de 2,5. Infelizmente, a corrupção ela é sistêmica, né? No mundo do som. E aí você pega um vendedor lá que tem uma fonte de 2,5 amperes, né, de 12 volts, 2 amperes e meio, ele coloca uma nova rotulagem lá, uma nova etiqueta e vende como se fosse de 5. Eu procuro, quando eu consigo um vendedor bom, um vendedor honesto, ou uma marca honesta, eu procuro privilegiar esse vendedor e comprar sempre dele, mesmo que o produto dele seja um pouquinho mais caro, justamente por conta disso, para não ser lesado e para ter bons produtos. Então, a alimentação para uma plaquinha dessa daqui, ela é de fundamental importância para você ter um bom resultado, tá? Então, procure utilizar aí uma fontezinha chaveada de no mínimo 5 amperes e verifique se ela chega a esses 5 amperes reais. Eu acho que é isso, né? Os meus vídeos estão sempre ficando muito longos, mas eu tento trazer detalhes e tento cobrir as perguntas que estão chegando aí ao meu canal, né? E, por enquanto estou conseguindo responder, porque é um canal que está começando, mas assim, sempre que eu puder eu vou tentar esclarecer as coisas por meio de vídeos. Esta plaquinha aqui, provavelmente eu não volto a falar mais sobre ela, porque eu acho que com este vídeo, se você vai assistir este vídeo e os demais do canal, eu acho que esgotamos o assunto, tá? A ligação eu já falei, é muito simples. Estou falando agora sobre as coisas que ela necessita, sobre as qualidades. Todos os outros vídeos podem complementar alguma coisa que eu não tenha falado até o momento. Também recomendo, né? Eu não sou egoísta, eu recomendo que você assista vídeo de outras pessoas para você também ter outras impressões, né? Eu conheci esta plaquinha, eu já falei para vocês, pelo canal Márcio Eletroinfo. Você no canal do Márcio Eletroinfo, você vai ver essa plaquinha tocando, por exemplo, 2 Vox 69 de 70 watts RMS, tocando muito bem sem cortar. Mas mais uma vez, eu falo, potência não é tudo. E agora, nesse momento, eu vou fazer um teste final e uma consideração final. Aqui no YouTube, a gente sempre utiliza Bluetooth por conta dos direitos autorais, né? Eu não consigo colocar um pendrive com as minhas músicas. Eu vou ver se eu consigo baixar algumas músicas sem direitos autorais para deixar num pendrive, que aí o volume fica maior. Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui com vocês para ver se vai dar certo, né? Eu vou colocar meu celular, já está aqui no Bluetooth, ligado aqui na minha última caixinha que eu produzi aqui, que é o caixãozinho. E eu vou tentar mostrar para vocês até onde o meu celular consegue captar. Eu vou sair andando, né? E vou tentar mostrar até onde o meu celular consegue captar de som. Eu não sei se esse teste vai dar certo. Se não der certo, eu não vou editar o vídeo e também não vou deixar de postar, né? Já está com quase 30 minutos de postagem, então não vou perder o vídeo, eu vou colocar no ar de qualquer jeito. Mas eu vou tentar andar vamos verificar até onde eu consigo, né? Até onde o celular consegue captar aqui o som do meu caixãozinho, tá? O Bluetooth, como eu disse, ele tem menos volume audível, ele recebe menos potência da plaquinha. Com um pendrive, a potência quase que dobra, mas mesmo assim vamos fazer o teste, ok? Então vamos lá, soltar o som aqui. Vamos ver se aqui está no máximo. Não foi para o Bluetooth, então vamos lá. Só um minuto, pessoal.
E agora que eu não lembro qual que é? Colocar aqui, procurar. Eu vou dar pause para resolver isso que eu não lembro, tá?